Páscoa. O que é o significado dela para você, para nós? Nesse período, nós estamos chegando aí, tradicionalmente, na Semana Santa, chamado também o período da Páscoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa regra, que é a nossa linha, onde nós nos abalizamos e vemos que Deus instituiu a Páscoa para trazer um novo significado para a vida do homem. E começa com o seu povo em Israel, lá em Êxodo, capítulo 12, quando ali é narrado o momento onde o povo se prepara para sair do Egito. E antes da saída do Egito, houve um evento marcante, na 10ª praga, onde o anjo da morte passou e ceifou todos os primogênitos. Mas antes, Deus mandou Moisés preparar o povo para que cada família colocasse ali primeiro, sacrificasse um cordeiro, e um cordeiro sem mácula, que o sangue dele estivesse nos umbrais das portas. E toda família e toda casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas seriam salvas daquele anjo da morte que ceifaria todos os primogênitos, desde animais até seres humanos. Isso aponta para uma direção, porque em tudo isso era preciso o povo se preparar, o povo se purificar. Haviam também ervas amargas nesse processo, porque apontava para o sacrifício maior, o cordeiro que nós hoje olhamos, mas muitos olham até mesmo para o coelho da Páscoa, que não tem nada de significado real na palavra. O que isso significa, o que isso aponta ou simboliza é toda uma visão contrária, é uma visão pagã. Mas a verdadeira visão é que o cordeiro é que traz o significado para a vida. E quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus Cristo. Nós vemos Jesus, o cumprimento da Páscoa, porque ele mesmo, antes de ser sacrificado, antes de ser traído, ele estava na semana da Páscoa. No capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, ali está registrado o momento onde ele estava com seus discípulos sentados à mesa, e ele partiu o pão e deu aos discípulos, e tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ali estava o sacrifício iniciando, porque Jesus logo em seguida seria traído, depois foi à cruz, e aí sim veio o sacrifício que gerou a redenção, que trouxe uma nova vida, um novo significado para todos nós, que está em Jesus Cristo. E esse Cristo, ao ressuscitar, Jesus traz uma nova vida. E ele, trazendo a nova vida, traz também o seu Espírito Consolador, o Espírito Santo para a sua igreja, onde este Espírito Santo vem para purificar. E a Páscoa aponta também para isso. A Páscoa também que quer dizer passagem, ou seja, o anjo passaria por cima, mas também ele passaria purificando, é o juízo. E aqui vem também o sangue que protege, o sangue que traz uma nova vida, o sangue que faz você se purificar, e este é o sangue de Jesus. Porque eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi o que João Batista também declarou sobre Jesus. João, capítulo 1, verso 29. E veja o que também nós podemos observar, já para concluir aqui este ponto, é que nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. A Páscoa requer isso também, independente da data, porque a Páscoa já foi para sempre, a Páscoa foi definitiva, ela não é apenas uma festa tradicional. Apesar que os judeus têm esse período que eles comemoram a Páscoa, mas a Páscoa definitiva já valeu, que foi o sacrifício de Jesus. E a partir disso é que, como igreja, nós precisamos refletir para a sua vida, para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que assim como era preciso uma purificação, nós precisamos ainda estarmos na santificação,
porque só ela nos levará a Deus, só através dela nós veremos a Deus. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, para tirar todo o fermento velho, alimpai-vos de todo o fermento velho, de toda a velha criatura, de toda a natureza pecaminosa, só em Jesus. Em Jesus, que é o sacrifício, o verdadeiro e definitivo sacrifício pascal, é Ele quem nos faz, de fato, se relacionar com a vida espiritual verdadeira que está em Jesus e no Espírito Santo. Então, eu concluo te convidando, se você quer ter uma experiência com esse Deus, o Deus que trouxe Jesus, o seu Filho, que ofereceu o seu sacrifício pascal, o sacrifício da Páscoa verdadeira está em Jesus e que trouxe salvação, redenção, renovação, e é Ele quem traz também a santidade, que nos faz viver uma vida em santificação, limpando ou tirando todo o fermento que está naquele fermento velho para trazer aquele pão asmo, o pão sem fermento, o pão puro, a santidade de Deus que está em Jesus, que está no Espírito Santo. Só Jesus pode te salvar, só Jesus pode te trazer para uma nova vida. Só Jesus nos renova, só Ele pode nos santificar quando nós nos entregamos a Ele. E também cabe a nós aqui, como igreja, nos entregar todo dia para Jesus, porque Ele é esse sacrifício que opera através do seu Espírito Santo, o seu querer e o seu efetuar, e nos faz ser santos através do verdadeiro sacrifício pascal. Você reflita nestas palavras, que faça desta Páscoa não um período, não uma festa tradicional, mas que ela possa ser definitiva na tua vida, para sempre, uma vida eterna em Jesus. Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe.